Estamos ao vivo. Minha primeira live à luz de velas. Acabou a luz aí? Pois é, 10, 15 minutos que acabou a luz. Que coisa. Mas acho que você está com bateria? Vai conseguir? Tô sim, tô então. Aí eu tô agora, tem a bateria do celular, mas é isso, eu tinha pensado em acompanhar também pelo computador, né? Pelo Uhum. Face, mas não vai rolar não. Cara. Bom, gente, está começando a chegar gente. A gente vai esperar mais um pouquinho, enfim, chegar mais pessoas, chegarem mais pessoas para a gente dar início aqui. Beleza? Quem está chegando aí, mais uns minutinhos. Bem-vindas, bem-vindos. Estamos terminando de preparar a pipoca. Bom, acho que já chegou mais gente desde que a gente falou, então vou falar de novo. A gente só está esperando mais um pouquinho para, enfim, o pessoal ir chegando. Bem-vindo a quem tá entrando na sala. Daqui a pouquinho, realmente, uns minutinhos, a gente começa. Bom, acho que talvez, Carlos, podemos começando. Já estamos com algumas pessoas na sala. Gente, só para avisar, enfim, para quem está acostumado com as lives do História em Quarentena, hoje está diferente assim, eu estou aparecendo só para dar um suporte aqui, porque o Carlos vai mostrar algumas coisas, enfim, de PowerPoint na tela, e aí eu vou ficar aqui um pouco nesse papel de ajudá-lo com as imagens, mas a live vai ser tocada pelo Carlos, assim como todas as outras da semana e das outras semanas também. Hoje segue o mesmo modelo, não é debate, é uma live como as outras. Carlos, acho que quando você quiser. Lucas, você me ouve aí? Te ouço, Tá, eu não pessoal. estou te ouvindo mais não, viu? É que eu vi que Não? você estava falando aí, eu já não estou mais te ouvindo. Então aí a gente vai ter que fazer ou leitura labial, você faz algum sinal na hora que eu for começar. Isso. Começo já? Ah, beleza. Então, obrigado ao pessoal do História em Quarentena pelo convite. Bem-vindas, bem-vindos. Sou Carlos Bonfim e a gente vai conversar hoje aqui, dentro desse ciclo, né, do Brasil na América Latina. E aí eu queria comentar, compartilhar com vocês que essa é a minha primeira live à luz de velas. Às 15 minutos acabou a energia aqui no prédio. Eu estou aqui à luz de velas, usando dados móveis e torcendo os dedos, cruzando os dedos aqui para que tudo corra bem. Vai correr bem. Vamos fazer boas energias aí. Queria reiterar o meu agradecimento, então, pelo convite. E, assim, eu tenho aqui uma avalanche de coisas para comentar com vocês, para compartilhar. Procurei, e vou procurar ser o mais didático possível, porque eu entendo que aqui a gente tem um conjunto bastante heterogêneo de pessoas, né? Então, tem gente que está já com uma longa trajetória na universidade, na graduação, na pós-graduação, mas tem gente que está aí transitando por vários outros caminhos também. Então, eu vou pedir um pouco de paciência para quem eventualmente já tenha familiaridade com algumas coisas que eu vou apresentar aqui, né? E aí eu estou contando também por um problema no meu computador, estou contando com o apoio importante de Lucas, que vai acompanhar a gente também, e ele é que vai passando aí os slides. A gente pode passar para a próxima, Lucas, por favor?
Eu titulei essa minha intervenção aqui de Música na Mátria Grande, para brincar um pouco com aquela coisa da Pátria Grande, né? Eu vou tentar comentar um pouco isso agora. E aí tem como subtítulo essa referência a uma canção que vocês devem se lembrar, do Soy Louco por Ti, América. Tem um momento lá que fala dos rios, canções, o medo. Então vamos lá. Eu aí depois comento também sobre essa imagem que aparece aí do Pedro Lacha. A gente vai falando sobre essas coisas, tá bom? Vamos passar para a seguinte, Lucas. E aí eu queria começar com essa imagem, que é de Catequilha. Catequilha um lugar, né, digamos, um observatório astronômico que fica em Quito, já na saída de Quito, na zona norte de Quito. E vocês devem imaginar que é uma região bastante especial. E a gente vê a próxima imagem. Esse lugar aí é um lugar de observação astronômica, né? E aí você tem a possibilidade de fazer observações muito precisas, né? Que hoje, já com recursos de GPS, essas coisas, facilita muito. Mas imaginem que essas estruturas que a gente está vendo aí, elas não são nem pré-hispânicas, elas são pré-incas. Ou seja, a história disso é uma coisa incrível. E eu começo por aí. Isso foi algo que, para mim, definiu muita coisa na minha trajetória, e é o que eu vou tentar falar um pouco aqui hoje. Espero que chegue a vocês também, né? Vamos avançando no próximo, por favor. Esse lugar tem um disco ali, dá para identificar esse círculo. Isso foi construído por astrônomos, digamos, por sabedores, né? Que viviam nessa região e que, a partir dali, eles acompanhavam os equinócios, os solstícios, e aquilo organizava também a vida daquelas sociedades, né? É muito diferente você ter um observador. Esse aí, por exemplo, para que vocês percebam, esta aí seria, digamos, a verdadeira é uma palavra estranha, mas a metade do mundo, né? A linha equinoccial passaria por aí. Mas, como a gente tem algo que eu vou me deter um pouco daqui a pouquinho, o slide seguinte mostra uma contracara disso, que é a versão oficial, digamos, turística disso. Então, 200 metros distante daquele lugar onde nós estávamos em Catequilla, é onde você pode visitar no Equador como uma outra metade do mundo, que tem todo esse glamour, né? E a gente pode ir passando para as próximas imagens, onde os turistas vão e tem a experiência de colocar cada pé, né? Aí pode parar um momentinho aí, colocar os pés em cada um hemisfério diferente, né? Isso tem um atrativo interessante. Se você voltar um slide só, por favor, aí vocês têm lá um complexo turístico onde tem as lojinhas de souvenir, evidentemente. A gente vai para o próximo. E a gente pode escolher. Na parte de cima, essa opção turística, que não ela foi construída em homenagem à missão geodésica francesa, que supostamente teria que fazer as medidas, né? Mas, na verdade, os sábios que os antecederam identificaram como lugar preciso para fazer essas medições esse lugar que está mais embaixo aí, que é Catequí, né? E aí isso dá muito conta de um processo que atuou fortemente na nossa formação. E a ideia de hoje a gente fala do Brasil e América Latina, o Brasil na América Latina, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas aí pensem o seguinte, quando a gente tem contato com obras que a gente vai ver no próximo slide, a gente vê essas obras e faz referência ao patrimônio universal da humanidade, ou seja, são obras que são exemplos claros e concretos do poder da racionalidade humana, da inventividade, etc. Ou seja, como é que o ser humano conseguiu desenvolver tecnologias e conhecimentos que permitiu que a gente criasse essas obras que são reconhecidas mundialmente como realmente maravilhas e têm contribuições fundamentais. E não há como negar isso. Mas o que inquieta é que, enquanto a gente celebra as conquistas de uma determinada racionalidade, a imagem seguinte desencadeia, historicamente, uma série de perguntas que dizem o seguinte: como é que esses caras, baixinhos, feios, toda aquela coisa que se diz, né, puderam construir isso? Só pode ter sido feito por extraterrestres, né? Não posso conceber que isso tenha sido produto de engenhosidade, de uma racionalidade, etc. Né? Dentro dessa mesma lógica, a gente vai para a próxima imagem, quando a gente frequenta aquelas lojinhas de souvenirs, pode reconhecer aí uma série de grafismos que são, se vocês repararem nessas 4 imagens que aparecem, você vai identificar quase o mesmo símbolo, que é uma cruz, né? E que ela pode decorar muitos lugares nas nossas casas e pode circular tudo, só que nesse processo de comercialização desse repertório e desse acervo cultural acontece uma outra coisa, que é o apagamento. A gente vai passar agora para as próximas imagens, que é o apagamento dessa ideia de que isso a gente está falando da cruz tchacana. E o que é a cruz tchacana?
para os povos andinos. O próximo slide dá, por exemplo, conta disso. É exatamente a noção que estrutura a dinâmica nas sociedades, né? Organiza o calendário da agricultura, mas de todos os rituais dessas populações. Isso a gente não está falando de uma época antiga, isso acontece ainda hoje. Muitos povos seguiam a partir do que eles chamam de racionalidade abiyayala, né? Então, vale pensar como a nossa sensibilidade foi se formando, e isso é importante a gente pensar. Nós, no Brasil, dentro do contexto latino-americano, qual é o tipo de contato que a gente tem com isso? Eu acho que é um pouco por aí que eu queria conduzir a nossa conversa, porque historicamente a gente passou, vai para o slide seguinte, a gente passou, por exemplo, naturalizando isso de que isso é mera curiosidade, não existe um saber ultra complexo de trás do calendário da Pedra do Sol, do calendário maia, e de uma série de outros elementos, como, por exemplo, as tecnologias que surgiram nesta região do mundo que jamais são tidas em conta na nossa formação. A imagem seguinte dá um pouco conta disso. Vocês devem ter ouvido falar nos quipos. Como é que esse povo bárbaro, incivilizado, analfabeto, etc., etc., pôde produzir uma tecnologia tão complexa como os quipos, que além de ser uma maneira muito eficaz de fazer contabilidade, né, para esses povos, era também um meio de comunicação muito importante. A centralidade dos quipos na cultura andina é algo que valeria a pena ter em conta. Do mesmo modo, a gente utiliza, por exemplo, noções de analfabetismo e esculturas ágrafas para dizer que esses povos não tinham escrita. Depende do que você está chamando de escrita. Veja, por exemplo, a imagem seguinte, os códices. Como é que a gente vai apagando, né? Então, quer dizer, quando chegaram aqui, eles trouxeram conhecimento, saber, ciência, como se aqui não houvesse ciência. Houve um sequestro do entendimento de tudo isso, né? Que é um sequestro que os povos, em muitos lugares do mundo, sobretudo nos abarcos, né, nesse chamado subsolo social que a gente habita, está bem acostumado. A imagem seguinte é um caso desse, por exemplo. Muito do que a gente conhece hoje como filosofia, pensamento ocidental, pensamento greco-romano e etc., né, foi herdado, por exemplo, do norte africano, né? Um caso bastante conhecido é esse de Tombouctou, lá no Mali, em que você tinha e tem ainda, né, uma produção de conhecimento que raríssimas vezes é levada em conta para além dos contextos locais. Na imagem seguinte, a gente vai encontrar uma intervenção de Mariana Chauí. Ela chama atenção para isso, né? Historicamente, o critério que foi utilizado para a gente avaliar o outro, as outras sociedades, né, era em função de se elas tinham ou não elementos do Ocidente capitalista. Então, como é que eles organizam a vida política, social, como é que eles realizam as trocas, como é que eles se comunicam. Então, se tem Estado, tem mercado, tem escrita, ok, então eles são humanos, são passíveis de dialogar. Se não, eles passam a fazer parte de uma hierarquia. Mais um clique, por favor, Lucas. E aí, ou seja, aí está dito, qualquer outra forma, que é o que eu estou mostrando agora, qualquer outra forma de produção de conhecimento, de intervir no mundo, etc., ela não é reconhecida, né? Ela é sempre tratada como um signo de menos, né? E aí a gente vai para a próxima imagem e encontra uma das figuras interessantíssimas que surgiram nas últimas décadas na esfera pública, que é a escritora nigeriana Chimamanda Adichie. É uma conferência já bastante conhecida, mas o que ela diz ali a respeito da história única tem a ver com isso, né? Como são contadas essas histórias? Quem as conta, né? Tudo depende de um poder, né? Um poder e habilidade não só de contar a história de uma pessoa, mas de tornar a história definitiva daquela pessoa, né? Isso é o que ela chama de história única, né? A próxima imagem acho que é bastante eloquente nesse sentido, né? Quem é minoria étnica, né? Ou depois a gente pode aprofundar um pouco mais, inclusive se perguntar o que é étnico. Parece que étnico é sempre o outro. Eu não sou étnico, né? Tudo isso também ganhou forma aqui no Peru e depois começou a se espalhar por todo o continente. Na imagem seguinte, o trabalho feito, um trabalho inaugural importantíssimo feito por Aníbal Quijano. Aliás, isso é a capa de uma antologia que foi editada pela Flaxo, e o livro está integralmente disponível para download e gratuito. Tá? Então, vale a pena consultar o trabalho desse pensador e, claro, evidentemente, de diversos outros. Né? Na imagem seguinte, a gente vai encontrar o seguinte: do que eu tenho falado até agora, portanto, é como é que foi se conformando um cânone, que é um cânone epistemológico, intelectual, mas também artístico, ou seja, como é que nós estamos contando as histórias, de que modo, com quem, a partir de onde, quais são os lugares de fala. E rapidamente a gente vai perceber, mais um clique, por favor, a gente vai perceber que a história que a gente aprende é fundamentalmente isso, uma história cultural.
branca, masculina, heteronormativa e eurocentrada, e assim sucessivamente. A gente está falando, portanto, da conformação de repertórios, de estéticas, de epistemologias, né? E aí isso ajuda a entender, por exemplo, na próxima imagem, quando você vai à biblioteca ou à livraria e encontra livros que dizem isso, né? História da filosofia, história da literatura ocidental, história da música, isso, tudo sobre arte, a gente sabe perfeitamente o que vai encontrar lá dentro, né? Porque se você quiser qualquer outra coisa que não seja essa grande narrativa da grande história, você vai ter que usar adjetivos, que é o que a gente encontra na imagem seguinte, né? Aí você precisa especificar que tem que ser a história da arte latino-americana, a história da América Latina. A gente aí precisa de adjetivo, porque quando a gente fala de história pura e simplesmente, de filosofia ou de arte, né, a gente sabe de que repertório a gente está falando, né? Do mesmo modo, se a gente vai caminhando progressivamente para a arte, vejam que aí a história da arte é a linha do tempo. Ela é progressiva, cronológica. Isso diz muito. Agora, é interessante, ali com a história da arte acontece exatamente a mesma coisa, né? Vejam na imagem seguinte, você tem pura e simplesmente história da arte, você sabe o que você encontra nesse livro, nesse acervo, nessa biblioteca, né? Isso vale para a música, para a literatura, para várias outras, mas você precisa sempre desse adjetivo, né? E a gente está falando, portanto, aí de um processo de educação do nosso olhar e da nossa sensibilidade. Porque quando a gente é alfabetizado esteticamente, né, existencialmente, inclusive, a nossa sensibilidade, ela passa... Vamos passar para a imagem seguinte, por favor? Os manuais didáticos, pode passar. Os manuais didáticos apresentam para a gente, observem esses corpos, eles apresentam para a gente essa estética, né? Supostamente são imagens aqui de diferentes países latino-americanos, né? Feitas por retratistas, né? Formados numa escola. Observem esses corpos. Essa é uma estética na qual a gente se formou, isso é reconhecido como arte, né? Mas a próxima imagem, que é feita justamente por esses próprios povos, né, isso a gente relega a um outro lugar, né? E é interessantíssimo ver como esse processo de formação da nossa sensibilidade ajudou a construir esses entendimentos. Veja, por exemplo, na próxima imagem. Tem um tipo de pintura que é entendida como pintura primitiva, naif, ingênua, e a outra é a arte de vanguarda, arte moderna, e etc, etc. De onde se fala quando se diz a respeito, quando se faz esse tipo de observações, né? Quando faz esse tipo de leitura? Aí na imagem seguinte também, mais um elemento para a gente pensar. Nenhum problema que a gente tenha na nossa bagagem interlocuções com essas contribuições de fato fundamentais, né? É importante que a gente conheça esses trabalhos feitos por esses autores e por essas escolas. Mas por que nesse processo, aí um clique, por favor, por que a gente acaba esquecendo nesse processo e apagando da nossa formação uma quantidade de outras contribuições extremamente contundentes e muito sintonizadas com o que figuras como Rodolfo Kusch batizou de pensamento situado, né? A gente tem que fazer um caminho bastante tortuoso para ler, por exemplo, Homi Bhabha, que escreve a partir da Inglaterra para falar do lugar da cultura, né? Mas aqui a gente tem uma história de mais de um século no continente em que essas histórias foram apagadas, né? E nesse sentido, a gente vai para a próxima imagem e vê o que poderia mudar. Eu estou lembrando aqui de uma intervenção, por exemplo, de Muniz Sodré. O que poderia mudar na nossa formação, na nossa sensibilidade, se entre as coisas maravilhosas que a gente vem lendo e discutindo, a gente contemplasse também o trabalho dessas autoras e autores, desses artistas, dessas pessoas que vêm, por exemplo, Ode Curia e Eudépios Espinosa, que vêm trabalhando a partir do feminismo afro-caribenho, né? Com uma contundência que e muita gente se surpreende, fala, poxa, como é que eu não tinha conhecimento disso ainda? Né? Algumas figuras começam a circular e emergir um pouco para além das comunidades mais imediatas, mas é um processo que ainda tem muito para caminhar, né? Bom, na próxima imagem, dá conta também disso, né? Vamos pensar, se a gente pensar na Bolívia como um país que é retratado na nossa mídia, no Brasil, percebam que eu estou fazendo o tempo todo esse caminho, né? É o Brasil para os países vizinhos, dos vizinhos para cá. Então, a percepção que o Brasil tem sobre a Bolívia não permitiria pensar numa figura como Elvira Espejo, diretora do Museu de Artes Têxteis, que trabalhou com uma equipe multidisciplinar e desenvolver um software para estudar os tecidos andinos e trazem, entre outras coisas, né, uma informação que parecia melhor, né? Ou seja, a gente olha para os tecidos e acha bonitos, e olha na forma, esse desenho, etc. E o que ela chama a atenção é que o interessante desse processo está na trama.
Isso só é possível fazer a partir de uma tecnologia que elas desenvolveram e que tem desconcertado muita gente. Ainda no âmbito das artes indígenas, a gente tem aqui no Brasil do povo Baniwa, que é a próxima imagem, o Denilson Baniwa. É uma figura que vale muitíssimo a pena conhecer, não só pelo trabalho como artista mesmo das obras, especificamente que ele vem desenvolvendo. Ele é um performer, é uma figura, um militante, né? Muito contundente, muito incisivo, né? Eu estou trazendo pequenos exemplos para vocês perceberem aí o que nós, no Brasil, vamos perdendo a não olhar para algumas coisas. A gente costuma olhar sempre para as manchetes, e o que vai ficando no caminho. A próxima imagem é um trabalho da colombiana Liliana Angulo, é uma afro-colombiana que vem discutindo as questões étnico-raciais a partir da própria arte, do próprio corpo. Também da Colômbia, o Nadine Ospina vem revisitando com essa série que ele batizou de arqueologia e turismo. Ele visita aquele acervo artístico pré-hispânico, né? E faz esses diálogos aí que tem uma série de ironias, etc, etc. Bom, todas essas coisas, elas não podem, essas obras de arte, essas intervenções que eu estou mencionando, elas, em geral, são abordadas a partir de categorias que foram forjadas em outros lugares. Estou falando aqui, por exemplo, de uma discussão estética, né? Eu olho para uma produção artística e só tenho um único conjunto de ferramentas para me aproximar delas, né? Mas quando a gente vai procurar nas referências, a gente tem aqui, localmente, uma série de abordagens. O trabalho que vem sendo feito pela Silvia Ribeiro Cusican sobre sociologia da imagem pode ser extremamente inspirador e reorientar um pouco a nossa sensibilidade com relação aos modos como a gente pode abordar esses trabalhos. E com essa mesma preocupação, eu não sei se ele está aí acompanhando a gente agora, o nosso querido amigo Pepe está certo, você está certo, da Universidade Nacional 3 de Fevereiro, na Argentina. Na próxima imagem, a gente tem ali o resultado do que eles vêm fazendo e a gente fez aqui na Bahia. Nós organizamos em 2013 um seminário que chamou Pensar América, justamente com a ideia de juntar pessoas, né, além do trabalho que o Pepe vinha fazendo com a difusão do pensamento do Rodolfo Kusch, a gente começou a colocar o Kusch para dialogar com vários outros pensadores e pensadoras do continente. A gente organizou um seminário e, se vocês tiverem interesse nessas publicações, depois a gente se comunica, porque elas estão disponíveis e a ideia é justamente que elas possam circular e colocar em cena essas outras vozes. Aí, ao lado, você tem Eledor, que é Eledor de América, que é uma noção com a qual trabalhou Rodolfo Kusch, que é uma contribuição extremamente oportuna para a gente discutir essas coisas. E pensando em todos esses temas, a gente pode passar para a próxima imagem, para onde a gente está olhando, né? Se a gente toma, por exemplo, o caso da UNILA, a Universidade da Integração da América Latina, fica lá em Foz, e imagino que tenha colegas nossas de lá também acompanhando essa conversa, o processo de desmonte pelo qual vem passando essa universidade, que era justamente um espaço para a gente ensaiar ou intensificar essas aproximações entre os nossos países, o quanto nós estamos perdendo com isso, né? O quanto iniciativas como Cultura Viva e Encontro de Saberes vêm se espalhando por todo o continente, né? E vem transformando muito das dinâmicas sociais, políticas e culturais nesses lugares, né? Nesse mesmo sentido, a próxima imagem dá conta de uma pequeníssima amostra de iniciativas que estão circulando aí, como essa rede de universidades interculturais, indígenas interculturais e comunitárias de Abya-Yala. Abya-Yala é outro nome que os povos ancestrais utilizam, povos indígenas, sobretudo, utilizam para se referir a esse continente que a gente chama de América Latina, né? Várias iniciativas que estão hoje em ação e pensando criticamente uma série de processos, e muito a partir de noções como, por exemplo, sente pensar, ou seja, que o pensamento e uma racionalidade não abandone a nossa condição humana e a nossa existência afetiva, emocional também. Porque se a gente não fizer isso, né, a gente vai naturalizar que essas universidades, esses espaços, esses coletivos vêm trabalhando intensamente para combater esse tipo de abordagem. Mas se a gente não cuidar disso, a gente vai se deparar com iniciativas como essa que aparece na próxima imagem. Eu não sei se todo mundo conhece, e se não conhece, valeria muito a pena estudar e conhecer muito, muito de perto o que é essa iniciativa de integração regional sul-americana, né? Se a gente fala que o Plano Condor significou uma integração latino-americana do mal, né, essa aqui está muito próxima disso, talvez com muito mais contundência. A gente está vivendo isso já na própria pele, né? Enquanto, aí na próxima imagem, enquanto muita gente está discutindo e se descabelando
para discutir o que é alçal, por exemplo, essa próxima imagem, Lucas. Está todo mundo dizendo, não, alçal isso e aquilo, e etc., né? Divertido, interessante, mas enquanto a gente está aí, tem gente achando, dizendo que nós somos comunistas e somos isso e aquilo, estamos desesperados, tentando implementar o comunismo aqui, o que está acontecendo com a ISA, por exemplo, que aparece na próxima imagem. O continente inteiro sendo fatiado para criar infraestrutura, e aqui vocês passam a entender, por exemplo, iniciativas como Belo Monte, a construção de hidrelétricas, de iniciativas como o Típines, na Bolívia, de Assumir, no Equador, na Venezuela a mesma coisa, na Colômbia, uma série de reestruturações. Isso significa atropelo às comunidades locais, ancestrais, os povos da floresta, mas não apenas. Agora a gente está vivendo a pandemia, e o que se anuncia já é que o Brasil é um fortíssimo candidato a produzir daqui a alguns anos, provavelmente, uma nova pandemia. O rumo que estão tomando as nossas decisões, né, está indicando claramente isso. Enquanto essas coisas todas estão acontecendo, a gente tem os grandes meios de comunicação fazendo essa campanha que a gente vê na próxima imagem, né, declarando e celebrando que o agro é pop, né? Precisamos pensar e conversar um pouco mais a respeito dessas nossas escolhas, porque, inclusive, os governos progressistas que a gente teve no continente durante um tempo fizeram também essa opção pelo extrativismo. É algo para a gente pensar um pouco mais a respeito. Eu queria fazer uma referência aqui na próxima imagem a uma entrevista que eu ouvi há pouco tempo com o Silvio Almeida, um pensador brasileiro. Ele, entre outras coisas, discute isso que ele chama de condições objetivas e condições subjetivas, né? Essas condições objetivas têm a ver com isso, com esse processo de infraestrutura, o mercado, as políticas, etc. Mas o que acontece com as construções, com as condições subjetivas? E aqui eu queria pedir licença para vocês para comentar um pouco como é que nós, a partir de projetos de extensão, de pesquisa que a gente realiza aqui na universidade, a gente tentou encarar isso, né? A próxima imagem dá conta aí, eu me entrego para vocês. Eu preciso contar para vocês que eu fui, durante um bom tempo, um garoto de programa. Tive um programa de rádio. Pensaram o quê? Tive um programa de rádio, e um programa de rádio que tentava investir na difusão do pensamento, da música e da cultura latino-americana. Mas não eram conferências, né, teóricas. Era fazer tudo isso, essas reflexões e essas provocações, a partir das artes, né? Então, por exemplo, a gente fala, no caso do Brasil, né? Do Brasil não, do continente, como é que a gente se refere ao continente? A gente chama de América Latina. Nós fizemos vários programas de rádio, né, em que discutíamos essas questões. Uma delas, eu quero falar na próxima imagem, das questões que a gente discutia, era formular uma pergunta. América Latina mesmo? O que acontece com todas essas culturas que não são exatamente latinas, né? Do mesmo modo, a noção de Abiyala, né, que é o que a gente vinha falando agora há pouco, né? Os diferentes nomes, compreensões que esses povos têm do continente. E o que acontece com essas outras culturas, quando você fala que tem um programa de música latino-americana? É salsa? É música de protesto? É o quê? Né? E é muito interessante, é desconcertante, muito instrutivo também se aproximar desse repertório. Nos próximos slides, vocês vão encontrar aí alguns dos outros programas de rádio que a gente fez, pensando nessa ideia de que, como alguns escritores latino-americanos diziam, mais do que ficar congelando a gente em estereótipos de realismo mágico e coisas do gênero, né, a gente está querendo difundir uma ideia de que nós vivemos uma América Latina que é muito mais plural, muito mais diversa do que costuma se pensar, né? E a gente está falando, por exemplo, de jovens indígenas que compõem e cantam blues, rock, rap nos seus próprios idiomas de origem, né? Grupos andinos, grupos da América Central, que cantam em seu idioma e compõem música eletrônica, compõem jazz, rock, etc., etc. Na próxima imagem, vocês devem ter ouvido falar de várias Américas, a do Norte, a do Centro e a do Sul. Mas a gente propôs aí a América do Leste, num programa de rádio, em que a gente apresentava o repertório de artistas latino-americanos que se interessaram em experimentar as sonoridades da música dos Balcãs, do leste europeu, por exemplo, né? Então, e na próxima imagem, entender, por exemplo, dizer que o rock é meu folclore, entender como é que essa juventude que cresceu ouvindo, por exemplo, música klezmer ou música andina, que também se interessa pelo blues e pelo rock, como é que eles fazem a música, como é que eles vivem e sentem a arte deles. Então, esses são alguns dos programas de rádio que a gente abordou. Além dos programas de rádio, pode passar, por favor, a gente procurou difundir aqui no Brasil uma série de outras iniciativas, desde cursos de formação, de difusão cultural,
quanto encontros nos quais os artistas compartilhavam as suas experiências. O Ver América, que aliás tem também uma publicação que está disponível para distribuição gratuita, é só entrar em contato comigo, depois a gente dá um jeito de fazer chegar até vocês, mas é uma compilação de experiências, de projetos, de artistas, jovens artistas latino-americanos que viajaram pelo continente e apresentaram um retrato do que a gente está produzindo nesses últimos anos. Passamos, por favor. A gente organizou durante um bom tempo também um ciclo de encontros sobre arte e cultura latino-americana, justamente para fazer esse esforço, para ampliar um pouco o nosso entendimento do que é a América Latina e do que é o Brasil nesse espaço, o quanto nós perdemos, o quanto nós continuamos perdendo, né, em todos os aspectos, ao continuar ignorando essa produção. Né? A próxima imagem dá conta também de um festival. O nosso primeiro festival teve como tema Negra América e trouxe para Salvador artistas de diferentes países da região para conversar aqui sobre os modos de entender a negritude no continente. Né? Isso com a intenção de também fortalecer as lutas de vários povos que aparecem, alguns deles aparecem na próxima imagem, como os afro-chilenos, os afro-argentinos, os afro-mexicanos. Né? Observem que, inclusive no Chile, existem pessoas que desconhecem a presença de povos afro-chilenos dentro do seu território. Né? Fizemos, na próxima imagem, nós fizemos também alguns festivais, um deles teve como esse tema Negra América, que reuniu em Salvador jovens de vários coletivos de diferentes lugares do país e também de 3 países convidados, né? Fizemos esse festival, que foi o nosso segundo festival, que é o País Tropical e a América Latina, né? Para discutir justamente isso, né? A América, o Mercosul, a América do Sul, né? Com a tentativa de ouvir mais de perto e amplificar isso que alguns colegas chamaram, por exemplo, que é o que aparece na próxima imagem, de vozes dos porões. O que está rolando nesse chamado subsolo social, nesses abarros, né? Nesse caso, nos saraus, né? E a gente vai passando aí, Lucas, devagarinho em cada imagem, por exemplo, o caso das editoras cartoneiras, o quanto elas têm transformado, né, a cena cultural, histórica, social de muitos lugares, né? Uma iniciativa que surge lá numa região de Buenos Aires e começa a se espalhar por todo o continente. Daniel Munduruku, a produção de literatura indígena, né, que está frequentando aí vários espaços. Uma série de iniciativas lideradas, idealizadas por artistas indígenas, que usam, por exemplo, plataformas digitais, uma série de recursos para difundir esses saberes. Né? Idem para uma iniciativa como o Vídeo nas Aldeias, né, que consiste em que, ao invés de que eu vá fazer documentários sobre esses povos, que eles relatem, teçam as suas narrativas, contem as histórias a partir da sua própria perspectiva. Né? E como eles, têm vários coletivos em todo o continente fazendo esse trabalho. Né? A gente vai encontrar isso já nas próximas imagens aí. O pessoal lá de Chiapas, como Anilel, no Equador, cineastas que vêm narrando as histórias a partir dessas sensibilidades, dessas perspectivas e dessas agendas. Né? Uma iniciativa maravilhosa que, quem não conhece, eu recomendo muito, que conheçam a Rádio Nhandê. Uma rádio Nhandê de conteúdo, né, digital, mas que vocês vão ouvir aí as vozes e o repertório e os saberes de diferentes povos desta região do mundo. Né? Vários coletivos, como eu estou dizendo a vocês. Idem, por exemplo, para a profusão audiovisual que você tem contato em encontros e festivais como esse que acontece na periferia de Bogotá, o Ojos Sancocho, que é um festival de cinema comunitário que está, neste ano, se eu não me engano, eles deveriam fazer a 13ª ou 14ª edição. É incrível o que eles fazem, porque as figuras que você vê nas telas são as pessoas do próprio bairro, né? E no público você vê essas pessoas também, criar comunidade e os laços se tecem ali. Isso acontece também em Cali, que é o que aparece na próxima imagem. Né? A gente está falando aí, gente, de uma série de iniciativas que ou o Brasil continua desconhecendo, né? Isso acontece não é só com relação ao que acontece fora daqui, mas o que acontece internamente também, porque essas iniciativas que eu estou comentando aqui, eu estou falando no aspecto latino-americano, que inclui o Brasil, é algo que a gente tem que falar o tempo todo, né? Porque mesmo pessoas que trabalham com essas questões continuam falando desse modo o Brasil e a América Latina, né? É um paradoxo curiosíssimo esse. Bom, ainda dentro dessa série de iniciativas inspiradoras, vale a pena falar também nas questões de gênero, como, por exemplo, o que vem fazendo Mulheres Creando na Bolívia, né? Tem uma casa, tem uma produção, tem rádio, tem publicações diversas, muito inspiradoras, e vejam como elas
fazem grafite na cidade inteira, em La Paz, né, dizendo isso, né, que é impossível descolonizar sem despatriarcalizar. Elas bateram de frente com várias iniciativas, evidentemente, heteronormativas, patriarcais, etc., etc. E são figuras com uma contundência bastante interessante aí. Nesse mesmo sentido, uma das fundadoras do Mujeres Criando, a Julieta Paredes, que agora está trabalhando muito mais intensamente com o que vem sendo chamado de feminismo comunitário, isso que é o que aparece na próxima imagem, está trazendo uma série de nomes e figuras que valeria muito a pena conhecer também, como as guatemaltecas Gladys Sul e Lorena Cabnal, assim como eu já mencionei a boliviana Julieta Paredes, que vem trabalhando com essa noção do feminismo comunitário, e o que tem levado, se vocês observarem o que vem acontecendo com os coletivos de mulheres em todo o continente, na verdade, ao redor de todo o mundo, mas especificamente para falar desta região do mundo, tem se trabalhado com uma noção andina, que é o que aparece na próxima imagem, do Huarmi Pachacuti. Isso é do Quechua, porque Pachacuti tem a ver com essa cosmovisão andina, que, do mesmo modo como a gente aprendeu, né, toda a mitologia greco-romana, etc., tem uma mitologia que estrutura a cosmovisão dos povos andinos, que tem a ver com essa noção do Pachacuti, né, que é um momento histórico importante de ressurgimento de forças muito poderosas que continuam lutas de emancipação. E em Quechua, o Armi é mulher. Então, estão falando desse Pachacuti feminino, tá, se insurgindo aí para a cena pública. Tá? Bom, gente, com isso eu finalizo esta minha intervenção. Eu queria só dizer duas pequenas coisas antes de finalizar, além de reiterar meu agradecimento pela participação de vocês aqui, que tem a ver com essa imagem que está aí, que é para comentar um pouquinho mais isso, tanto do título quanto essa imagem. A imagem é do Pedro Nash, que é um artista mexicano, hoje radicado nos Estados Unidos. E vejam que interessante essa série de subversões que ele promove, né? Ele escreve latina ou latino nessa região sul dos Estados Unidos e que se sabe que daqui a pouquíssimo tempo, né, daqui a amanhã ou depois de amanhã, talvez os Estados Unidos inteiro vai ser bilíngue, porque vai estar falando espanhol por conta da situação que está se vivendo lá, né? Mas o sequestro do nome América, de americano, né? Tem uma série de indagações que os artistas, e é interessante pensar todas essas questões políticas, sociais e econômicas, também a partir das artes, porque a gente está falando aí, mais uma vez, lembrando o Silvio Almeida, de condições que são simultaneamente objetivas e também subjetivas, está falando com a formação da nossa sensibilidade, né? E aí, a segunda parte do título que eu estou propondo, eu tinha comentado lá no começo de brincar com pátria grande e mátria grande, pensando nesse Warmi Pachacuti, né? De que tipo de pátria ou de mátria grande está se gestando aí, né? E lembrei dessa coisa do Soy Loco por Ti América, né? Um clássico da composição da canção brasileira, que tem a ver com isso, assim, é um verso, os rios, canções do medo, né? E eu escolhi isso porque para brincar um pouco com essa ideia. A gente pode pensar nos rios do ponto de vista mais objetivo mesmo, se você quiser, questões ambientais, né? Econômicas, etc., etc., mas também podemos pensar no aspecto simbólico, se você pensar tanto numa intersecção, né, do simbólico e do objetivo, mas das conexões com a pátria, com a Pachamama, com a terra, né? E pensar também numa iniciativa linda que eu venho tentando acompanhar, que é a Orquestra do Rio Infinito. Você imaginar um rio que nos conecte a todas e todos, que a gente não respeite mais no continente as divisões políticas historicamente consagradas no continente, mas que a gente possa transitar mais livremente por esses rios que nos comunicam, né? E as canções, porque, mais uma vez, é uma tentativa de investir nesse universo simbólico para a gente se pensar a partir das artes, né? E pensar o que pode a arte, em sentido de compreensão das nossas dinâmicas políticas, sociais, culturais e tal. E o último item tem a ver com o medo. Sobretudo, o que nós estamos vivendo hoje no continente e no mundo todo, né? E valeria a pena que a gente conversasse um pouco também sobre isso, os usos políticos do medo, quem é que vem fabricando o medo, né? E explorando isso. Aquela própria canção sobre o Locoporte América fala da noite escura, né? E a gente parece que está vivendo, está se aproximando, ou está vivendo intensamente isso, e na verdade a gente sabe perfeitamente que tem um segmento bastante expressivo das nossas populações que vivem há muito tempo numa noite escura, né? E aí, a quem interessa investir nesse medo ao outro, né? Esse outro que pode ser ou não radical, mas também o medo a se ver interpelado, né? Ver postas em xeque as nossas certezas, né?
Que medo é esse? Que medo a gente tem para se lançar, por exemplo, a abandonar de uma vez por toda abordagens que não consideram os contextos em que a gente vive. E aí é isso que eu queria comentar para finalizar. Eu agradeço aí, agradeço aqui a vocês, que a próxima imagem, eu deixo ali o meu e-mail, se vocês quiserem se comunicar depois comigo, para compartilhar informações, para seguir conversando. E eu finalizo aí só para reiterar, não sei, depois a gente tem um tempinho para conversar com vocês também, mas o último slide é só para reiterar o convite para amanhã, porque nesta semana a gente tem ainda, amanhã temos ainda mais uma mesa, né? Mas é isso, já queria deixar esse convite aí. Desculpem se eu me estendi muito, em geral a gente fala em torno de 30 minutos, depois abre para essa conversa, eu não sei como é que está isso, se vocês já dormiram, se... como é que está isso. Espero que tenha sido compreensível essa falação, e estou aqui para a gente continuar conversando, gente. Reitero meu agradecimento ao pessoal do História em Quarentena, parabenizo pela iniciativa, estamos aí. Você está me ouvindo, Lucas, Carlos? eu não te ouço, viu? O pessoal está me ouvindo ou só o Carlos que não me ouve? Bom, acho que se ninguém está escrevendo, ninguém me ouve? Não estou te ouvindo, não. Eu acho que o que a gente pode fazer em todo caso, se você quiser me escrever, eventualmente, alguma pergunta, alguma coisa pelo chat, aí eu vou respondendo por lá. Tá? Gente, a gente está lidando com isso, né? Estou aqui com dados móveis, à luz de velas, e a gente está com esses problemas. É isso, a gente vai ter que continuar convivendo com essas coisas todas, né? As surpresas tecnológicas. Mas, como eu disse, a gente vai continuar essa conversa aqui mesmo, nesse espaço, e pode continuar conversando também em outros momentos. Queria agradecer mais uma vez a presença de todas e todos. Né? Vamos lá, vamos ver aqui a primeira intervenção. Uma pergunta. Pedi para eu comentar um pouco sobre todo esse debate relativo aos movimentos e estátuas. Fundamental, fundamental. Aquela derrubada da estátua, né? Mais uma vez, isso remete a gente à estátua, para quem não sabe, em Londres, né? Foi em Londres, né? Em Bristol, na Inglaterra, derrubaram a estátua de um escravocrata, né? E é muito interessante, sabe? Bom, eu moro em Salvador, para quem não sabe, e aqui a gente tem o Museu da Misericórdia, que era uma casa, né? Uma casa de assistência. E é interessante que essas casas, muitas santas casas, muitos lugares de acolhimento, né? Eles eram financiados, né, por benfeitores, que têm os quadros nas paredes, e esses benfeitores, de modo geral, são escravocratas. Né? A gente está vivendo aí, portanto, uma guinada muito importante. Agora, eu queria destacar, queria compartilhar com vocês, tem um canal que eu tenho acompanhado nesses tempos no YouTube, que é o do Bruno Torturra. Ele faz o boletim do fim do mundo, e agora, durante a quarentena, ele tem feito também o Tem Alguém em Casa, né, uma série de conversas. E uma dessas recentes conversas ele fez com o Silvio Almeida, exatamente. Né? E o Silvio Almeida chamou a atenção para uma coisa bem interessante, porque ele está agora nos Estados Unidos, dando aula lá, ele estava falando a partir da perspectiva, essa discussão do Black Lives Matter, das vidas negras importam, né? Como já desde o começo do século XX, no final do século XIX, estava se anunciando já um possível conflito com a China. Então, parece que, já que essa insurgência mundial contra a escravidão e contra essa mentalidade escravocrata que se expressa agora de modo contundente pela derrubada das estátuas, né, que é algo, veja, é a intervenção no âmbito simbólico. O que é que isso significa, por exemplo, o fato de que os nomes das nossas grandes avenidas perpetuam pessoas que foram opressoras, que são comprovadamente vinculadas a todo tipo de delito. Né? E a gente está aí homenageando essas pessoas, elas são donas, são nomes que batizam cidades, aeroportos, parques, etc, etc. Então, essa história, boa parte do que eu mencionei aqui tem a ver com esse subsolo social. Esse subsolo social, gente, não é que surgiu ontem, anteontem, no começo do século XX, tem mais de 500 anos de história, de resistências, de luta, infatigável. Né? Então, eu acho que esse episódio das estátuas é mais um elemento para colocar lenha nessa fogueira. Né? É isso aí. Tem mais alguma questão, Lucas? Eu vou pedir que você continue sem te ouvir, viu? Aí, se for o caso, que você me escreva, por favor. Bom, só para avisar, pessoal, a gente está com esse probleminha que o Carlos não me ouve, mas todo mundo me ouve. Ah, beleza. Tá ok. Então, eu estou me comunicando com ele pelo chat
mas com vocês eu consigo falar. Então, vou primeiro colocar para vocês a pergunta que eu vou fazer, para todo mundo entender, e depois coloco para ele no chat rapidinho. Enfim, antes de tudo, queria incentivar, como ele não está me ouvindo, eu não vou agradecer agora para ele, mas, enfim, queria também dizer publicamente aqui, pelo História em Quarentena, que a fala do Carlos foi incrível, e queria incentivar aí o pessoal para fazer mais perguntas, mas enquanto não surgem mais perguntas no chat, eu vou colocar uma. Vou pedir para ele comentar um pouco sobre essa relação atual do Brasil com os Estados Unidos, do governo brasileiro, nessa relação, enfim, que eu não consigo nem caracterizar com o presidente estadunidense e com os Estados Unidos de modo geral. Queria te pedir para comentar um pouco sobre a relação Bolsonaro-Trump e como você vê essa verdadeira idolatria do atual governo brasileiro em relação aos Estados Unidos. Bom, isso aí, mais uma vez, né? Bom, se a gente falar do caso de Bolsonaro e Trump, a gente está falando já talvez de um âmbito mais, talvez até patológico, né? Tem a ver com um amor aí dessas coisas misteriosas que temos, né, os seres humanos. Mas se a gente pensar num sentido mais ampliado, além dessas figuras, né, os seguidores, etc., eu acho que tem casos, sim, tem a ver com aspectos mentais, talvez, né, borderline, mas eu acho que muito da mentalidade que ajudou a naturalizar essas intervenções de figuras como esses dois, né, muito passa também pela série de naturalizações que a gente foi contribuindo de alguma maneira, né, ao não se animar a fazer debates que eram e continuam sendo cruciais para as nossas sociedades, né? Enquanto o Bolsonaro passou 30 anos, né, no Congresso, fazendo o que ele fez, né, e o que ele continua fazendo, o que nós estávamos fazendo nas universidades, nas escolas, nos nossos espaços de atuação? Desse mesmo modo, o que está se desenhando agora? O que está acontecendo agora com essas figuras que estão surgindo? Um tal de senhor Luciano Huck, e etc, etc. O que está se cozinhando agora e que a gente está deixando de perceber, né? Então, essas figuras não surgem do nada, né? Elas encontram um eco, tem uma ressonância importante aí. Agora, observem que boa parte do que eu apontei aqui não tem nada a ver com teoria de conspiração, né? Mas que não há dúvidas, por exemplo, tudo que tem a ver com o Plano Colômbia, uma série de iniciativas que vêm sendo tomadas historicamente no continente obedecem a essa mentalidade que continua sendo colonialista, né? Mas com uma voracidade brutal, né? E agora, é interessante que, por exemplo, esses paradoxos, né? Estão alertando nos Estados Unidos que os Estados Unidos estão correndo o risco de passar por um processo de brasilianização. Ou seja, que se o Trump, se as eleições acontecerem mesmo este ano lá, e tudo indica que sim, ele perder, pode ser que ele acione o exército. Isso soa familiar por aqui, né? Tem mais alguma questão? Eu não sei se essa ficou respondida, mas aí tem mais alguma questão? Estou por aqui. A Wanda comenta: o que você acha que, ao invés de derrubarmos, criarmos novas estátuas dentro da nossa história presente? Eu acho interessante, Wanda, obrigado pela sua pergunta, porque isso permite fazer uma outra observação. Eu intuo, né, que aqui, nessa conversa, tem um grupo razoável de pessoas que estão ou estiveram vinculadas às universidades. E acontece nas universidades, nos espaços de educação, mas nas universidades, sobretudo, a gente tem uma prática que eu acho um pouco nefasta. A gente se habituou a chegar nos lugares e dizer, bom, quais são os nomes da moda hoje? Quem é que eu tenho que citar? É Bauman? Quem é que eu tenho que citar hoje? Né? Quais são os nomes da moda? Aí pronto, eu chego, aprendo alguns conceitos e passo a usar e colar essas etiquetas como se disso se tratasse de fazer crítica, né? Fazer análise de conjuntura, fazer análise do que for, né? Uma abordagem ao real, né? Como se fosse eu colar etiquetas. Então, quais são as categorias? Estou dizendo isso porque, por exemplo, uma noção, um trabalho tão importante, a contribuição importante
de uma figura como Derrida, que fala de desconstrução, e isso passou a se banalizar de tal modo que qualquer coisa hoje é desconstruir, né? Até derrubar uma parede é desconstruir, né? Então, qualquer coisa é desconstruir. Como é que a gente vai esvaziando o sentido crítico das noções com as quais a gente trabalha? A pergunta de Wanda me permite falar um pouco sobre isso, né? Ao invés de a gente, talvez, esse uso tão banalizado, né, de derrubar estátuas, etc., a gente pode, eu acho que a força simbólica de uma derrubada física mesmo, de uma intervenção física, como foi esse caso recente dessa estátua, né? Mas eu acho que a gente pode, e é o que vem acontecendo historicamente no continente, é que as estátuas e monumentos, o tempo todo, vêm sendo derrubadas, né? E estão fazendo muito barulho. O que acontece é que a gente parece estar um pouco distraído, né? Então, dependendo para onde você olha, nesse momento tão convulso que a gente está vivendo, você pode ficar pessimista e até deprimido, falar, poxa, está tudo dominado e não tem saída. Depende muito para onde você olha, né? Porque depende muito para onde você olha, porque você pode se surpreender com isso, o que o Arjun Apadurai chama de globalização das bases, né? Tem vários nomes para falar a respeito disso, para falar como os abarcos, né, esse chamado subsolo, vem há muito tempo derrubando esses monumentos e estátuas e construindo de verdade aquele mundo que os sapatistas chamam de o mundo onde caibam muitos mundos, né? Tinha uma pergunta de Paula Vilas Boas aqui, deixa eu ver, eu vou recuperá-la, né? Sobre a Issa. Olha, vejam que interessante, né? A Issa, eu lembro de ter tido contato com a discussão sobre a Issa, essa iniciativa, no começo dos anos 2000. E desde então, me chama a atenção de que, mesmo pessoas que trabalham com as questões históricas, sociais, políticas latino-americanas, raríssimas vezes abordam, contemplam discussões sobre a Issa, né? E ela vem impactando muito. Sabe-se que existe muito capital chinês envolvido, né? Mas não apenas. Quando vocês ouvem falar, por exemplo, que Andrade Gutierrez, Aldebrecht estiveram envolvidas em escândalos e problemas na Colômbia, no Equador, isso também tem a ver com a Issa, né? É muito dinheiro, tá? São várias empresas, várias instituições. E vejam, o interessante é como os caras já nos conhecem, eles sabem que raramente, isso é coisa que o Eduardo Galeano dizia. Ele dizia assim, sabe como é que foi que eu escrevi o Veias Abertas da América Latina? Lendo coisas que ninguém quer ler, relatórios do Banco Mundial. Está tudo lá, os caras não escondem nada, né? No caso da ISA, eles também não estão escondendo. Procurem na internet, vocês vão encontrar uma página oficial da ISA. Está lá tudo. Quem financia, quem está envolvido, em que etapa está, né? E é uma coisa que a gente precisaria discutir um pouco mais amplamente, porque está afetando e vai continuar afetando drasticamente as nossas vidas nas mais diferentes camadas, tá? Mas, ou como é que estamos aí? Assim, você poderia comentar sobre o porquê do assassinato de George Floyd ter causado mais comoção em setores da branquitude brasileira e o genocídio cotidiano da juventude negra do Brasil. Bruninha, bem-vinda, Bruna, obrigado pela pergunta. Mais uma vez, né, é interessante, eu vou colocar meu pescoço a prêmio aqui, porque eu vou fazer uma observação na Bahia, imagina, né? Bom, como eu não estou circulando pelas ruas, agora eu posso fazer isso, eu não sei o que vai acontecer quando eu sair. Vamos lá. Assim, com o Bruno a gente já conversou sobre isso, com várias pessoas próximas também. Eu vou arriscar compartilhar isso numa rede social e seja o que as deusas quiserem. Eu falei de Oti Curiel, mencionei Yudequis Espinosa, Lorena Carnali, etc, etc. Ocorre que, na Bahia, ou no Brasil, de modo geral, né, existe, eu queria que vocês ouvissem com muito cuidado isso que eu vou dizer, porque é bem delicado. Tem um trabalho fundamental que vem sendo feito, né, do ponto de vista do feminismo negro, né, é um trabalho que, sabe, para tirar o chapéu, aplaudir, somos parceiros, estamos juntos e estamos em uma batalha importantíssima, né? Mas aí quando chega, por exemplo, no mês de julho, dia 25 de julho, dia da mulher negra, latino-americana, afro-caribenha, decidem convidar uma figura fundamental como Angela Davis, né? Que não há dúvidas, como eu digo sempre, se ela pudesse vir todos os meses e fazer intervenções aqui, ia ser maravilhoso para todas e todos nós. Seria uma ótima contribuição. Mas intriga pensar também, né, que para um dia tão importante quanto esse, muitas vozes de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas não foram tidas em conta, né? É algo que é um paradoxo. Isso para dizer o seguinte, muito do que vem acontecendo, e Bruna,
com quem a gente vem trabalhando uma série de iniciativas e várias pessoas à nossa volta, a gente começa a perceber que muito da pauta de artistas, de ativistas, passa por esse filtro da indústria cultural estadunidense, né? Então, existem diferenças muito importantes nos contextos em que essas ações acontecem, o assassinato do George Floyd lá, né? Mas é curioso como muito da pauta nossa, da nossa agenda cultural, social e política, ela passa fundamentalmente, por exemplo, pelas redes sociais, e que, veja, a gente continua usando essas plataformas todas, que não é, a nuvem, gente, não é nuvem abstrata, ela tem lugar físico muito específico, né? E quem é que está pautando todas essas coisas? Quem está sequestrando as discussões? Porque é curioso, né? Gera essa indignação, o gesto de se ajoelhar é replicado no mundo inteiro, né? Então, fica aparecendo, eu acho que a pergunta de Bruna tem muito a ver com essa indignação, de que fica aparecendo quase uma pantomima, meio que modinha, né? Você usar tais bandeiras, hashtag disso ou daquilo, né? E eu queria aproveitar para dizer uma outra coisa, que o convite que foi feito sobre aquele um apagão, né, dizer assim, você está nas redes sociais, coloca uma tarja preta para se manifestar, o que a galera daqui começou a dizer é exatamente o contrário, né? Não faça isso, né? Aproveite isso para visibilizar o trabalho que vem sendo feito, o que eu tentei falar aqui tem um pouco a ver com isso, que a gente pudesse, se nós nos sentimos tocados, sensibilizados por essas questões, algumas da que eu apontei aqui, que a gente faça um esforço sobre-humano para colocar para circular essas outras narrativas. Senão a gente vai ficar sempre refém a rebote de agendas definidas em outros lugares. Não que as vidas negras não importem lá também, né? Tudo que é humano nos diz respeito, citar aí para fazer referência à citação clássica, né? É isso. Como é que estamos aí, Lucas? Bom, o Carlos segue sem me Obrigado ouvir, aí, então gente, para quem está intervindo. Desculpa, eu falei ao mesmo tempo que Lucas. É que eu não estou ouvindo o Lucas, então. Eu vou só passar a palavra para ele, enfim, finalizar. A gente já terminou as perguntas, também está batendo aqui no teto de horário. Queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo e vou passar a palavra para o Carlos para ele encerrar. Ok, então estamos encerrando, estamos chegando aí já no horário, né? Eu queria só reiterar o meu profundo agradecimento a vocês que se animaram a vir, a participar dessa minha primeira live à luz de velas, né? Estou aqui, ó. Só falta soprar e cantar o parabéns para a gente, né? Reitero o meu agradecimento ao Lucas pela força, ao Carlos Benites também pelo convite, a toda a equipe aqui do História em Quarentena. Eu acho que o Lucas pode reiterar também o convite para amanhã, que é o encerramento desta semana, né? Vale a pena, tem um site próprio do História em Quarentena, aqui no próprio Face também tem mais informações sobre, tem vários vídeos, várias outras mesas que aconteceram aí. E é isso, gente, vamos continuar em contato, vocês têm o meu contato também, eu espero que esse diálogo entre a gente, né, em diferentes áreas de conhecimento, vá se intensificando, porque eu acho que a gente se deve ainda muito isso, sabe, esses esforços por intensificar essas aproximações, tá? Muitíssimo obrigado de verdade. Estamos em contato, gente. Valeu. Tchau, tchau, gente. Reforçando o convite do Carlos, amanhã tem o último debate da semana. Até a próxima. Um abraço a todo mundo.